Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor da luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo de Tarso, depois seria chamado de apóstolo Paulo. Isso retrata a conversão dele no caminho de Damasco. Saulo de Tarso era um homem extremamente inteligente. Estudou aos pés de Gamaliel, um dos melhores e mais afamados professores da época. Ele tinha capacidade, ele tinha estudo, ele tinha desenvoltura. E o que é pior, ele era um caçador de crentes. A Bíblia diz, no início do capítulo 9, que ele pediu documentos, cartas em Jerusalém, para caçar crente em Damasco. E ele estava a caminho justamente para fazer isso. Quando de repente no meio do caminho brilhou uma luz. E a Bíblia diz que ele caiu ao solo. Aqui também já entra uma discussão. Por quê? Porque a Bíblia não falou que tipo de montaria ele estava usando. A Bíblia não diz se ele estava a pé, ou se ele estava de cavalo, ou se ele estava de camelo. Agora, a distância entre Jerusalém e Damasco é de 314 quilômetros hoje, nas estradas que tem hoje. Então, provavelmente, as montarias adequadas para a ocasião seria camelo ou cavalo. Mas não dá para ter certeza. Por quê? Porque a distância seria boa para cavalo ou camelo, né? A rapidez, cavalo. A segurança, camelo. Isso diverge muito. Os teólogos divergem muito sobre essa questão. Um fala que foi cavalo, outro fala que foi camelo. Agora, a pé já seria mais difícil. Seriam 3 dias de caminhada. O fato é que ele estava no meio do caminho e a luz brilhou. E alguém falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? O apóstolo João dizia que a voz de Jesus era como o barulho das muitas águas. Ou seja, seria semelhante ao barulho da onda do mar. Aquele vozeirão falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele pergunta: mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Um aguilhão é alguma coisa pontuda, uma lança, um espinho. Recalcitrar contra os aguilhões é como você agredir coisa de ponta, você vai se machucar. Você entende? Provavelmente é como você dá murro em ponta de faca. É uma expressão paralela. Então foi o que Jesus falou para ele. Você está dando murro em ponta de faca. Lutar contra mim? Agora, gente inteligente é outro departamento, né? Veja bem, ele passou a vida inteira estudando com os judeus. Ele se transformou num doutor da lei. E segundo os judeus, os cristãos eram uma seita, tinha que ser perseguido e morto. E baseado nessa premissa é que ele estava ali para caçar crente. Mas naquele minuto, naquele segundo, a cabeça dele raciocinou o seguinte: mas espera aí, eu sirvo a Deus. Se Jesus é o Filho de Deus,
Então eu sirvo ele. Aí acontece, em questão do quê? Em fração de segundos ou de minutos, a cabeça dele entrou num turbilhão e ele pergunta: quem é, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele raciocinou com uma rapidez impressionante, de um minuto para outro. E aí o que ele responde a Deus? O que o senhor quer que eu faça para o senhor? Olha, até um minuto atrás, ele era contra os cristãos. No minuto seguinte, ele simplesmente diz: não, o senhor agora é o meu Deus, eu te sirvo, o que o senhor quer que eu faça? E a resposta de Jesus foi: levanta, entra na cidade e lá vai ser dito a você o que você tem que fazer. Sabe, irmão, para bom entendedor, pouca palavra basta. Tem gente que fica pensando, leva 1, 2, 3, 4, 5 anos para pensar, para raciocinar, para ter conclusões, para ver se decide seguir a Cristo ou não. Tem gente que é enrolado. Tem gente que vai numa igreja, ouve uma pregação inteira, Deus fala com ele e ele fica lá titubeando entre dois pensamentos: será que eu aceito? Será que eu não aceito? Agora, gente inteligente como esse homem aqui, um doutor na lei, ele falou: não, mas peraí, eu sirvo a Deus, se esse aí é o Filho de Deus, eu sirvo ele. Na mesma hora ele já chegou a uma conclusão: o que o senhor quer que eu faça? Eu sou teu servo. Diz para mim o que o senhor quer que eu faça. Vai lá na cidade e espere que eu vou te dar instruções. Sabe, irmão? Tem gente que tem uma dificuldade tremenda para tomar essa decisão. Mas para bom entendedor, pouca palavra basta, né? Eu sou Jesus, dura coisa é contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Sabe, querido, será que Deus precisa desenhar para você? Precisa tomar atitudes? Não. Usa a cabeça, usa o intelecto, usa o raciocínio. Senhor, eu quero te servir, né? Eu quero que o senhor escolha a mim. Eu quero fazer alguma coisa para o senhor. Eu quero. Você tem o livre-arbítrio, você tem a livre escolha. É você que escolhe. Porque a parte de Deus ele já deixou pronta, já fez tudo. Agora cabe a você, cabe a mim, cabe a nós, cabe ao povão. Assim como coube o apóstolo Paulo nesse texto que nós acabamos de falar. Tome a sua decisão. Deixa Deus usar você para a glória do nome dele. Que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Saulo de Tarso já estava convertido. Foi enviado a Damasco, lá orava, jejuava, porém estava cego. Daí então Jesus chama Ananias para ir lá e pôr as mãos para que ele visse que fosse cheio do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que chama atenção aqui é o seguinte: quem era Ananias? Quem era esse homem para impor as mãos sobre um dos maiores apóstolos de todos os tempos, o apóstolo Paulo? Quem era Ananias? Ananias era um apóstolo? Não. A Bíblia não fala que Ananias era um apóstolo.
Ananias era um presbítero? Não, a Bíblia não fala que Ananias era um presbítero. Ananias era um diácono, um pastor? Não, a Bíblia não fala que ele fosse diácono ou pastor. Mas então, como que Ananias poderia ungir o maior apóstolo de todos os tempos? É simples, irmão. Ananias era cheio do Espírito. Não importa se você é um grande ou um pequeno. Não importa o seu título, o seu diploma. O que importa é se você é cheio do Espírito Santo ou não. A Bíblia diz que Jesus chamou Ananias, e Ananias ainda protestou, falou, mas Senhor, esse Saulo de Tarso é um matador de crentes, vai me matar. Aí Jesus fala com ele, não, esse agora é um escolhido meu. Ele foi escolhido para levar meu nome aos judeus, aos gentios, aos reis, aos príncipes. E eu vou mostrar para ele o quanto ele vai ter que sofrer para fazer aquilo que eu pedi para ele. Aquilo que eu estou determinando. Ananias acatou a ordem e foi. E a Bíblia diz que ele chegou e falou com Paulo, né? Aquilo que nós acabamos de ler. Ananias fala com Paulo, impõe as mãos. E ele foi cheio do Espírito Santo. Meus queridos, qual é o pré-requisito para você impor as mãos? Ser cheio do Espírito Santo. Qual é o pré-requisito para você ungir um apóstolo Paulo da vida? Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Qual é o pré-requisito para você pregar o Evangelho? Ser cheio do Espírito Santo. Você só precisa ser cheio do Espírito Santo. Mas, irmão, como é que eu consigo ser cheio do Espírito Santo? É simples. Primeiro você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você tem o perdão dos pecados, o Espírito de Deus vem morar dentro de você e passa a produzir os frutos do Espírito. Olha, aí você já está pela metade. Aí você vai orar, jejuar, buscar a Deus e pedir a Ele o batismo no Espírito Santo. Jesus, eu quero ser batizado, eu quero ser cheio. Ele vai batizar você no Espírito Santo, né? Mas como é que eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? Olha, é simples. Dons sobrenaturais vão começar a aparecer na sua vida. O primeiro deles é o falar em línguas. E daí são 9 dons que Deus vai derramar sobre a sua vida para você, como um pré-requisito para você pregar o Evangelho. Mas eu não posso pregar sem ter nada disso? Pode. Não posso pregar sem... Basta você nascer de novo, você já pode pregar. Só que você nunca vai render 100% daquilo que você pode. Então, para você render tudo que você pode render, o ideal é que você seja cheio do Espírito Santo. Aí, poderes sobrenaturais vão ajudar você a evangelizar pessoas. Milagres vão acontecer. Pessoas serão curadas, batizadas do Espírito Santo. O sobrenatural vai acompanhar você. E quando o sobrenatural acompanha você, o Espírito de Deus faz milagres. Quando ele faz milagres, as pessoas veem que Deus está na tua vida e aceitam Jesus Cristo como único Salvador. É simples assim. Então, o que você precisa fazer? Você precisa se converter e ser cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deixa o Espírito Santo dominar você. Deixa o Espírito Santo usar a tua vida para a glória do nome de Jesus de Nazaré.
Deus vai salvar almas. Deus vai fazer milagres. E Deus vai usar a sua vida para isso. Jesus Cristo escolhe. Jesus Cristo envia para que você dê fruto. É isso que Deus quer fazer contigo. É isso que Deus fez comigo. Por que você acha que eu estou aqui, né, frente às câmeras, falando para todo mundo? Porque Jesus Cristo também me encheu do Espírito Santo. Deixa Ele fazer isso na tua vida. Primeiro, você vai conviver com Deus, com o sobrenatural de Deus. E segundo, você vai dar frutos para a glória do nome de Jesus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Deixa Ele tomar conta de você. Atos 9, 21 e 22. E todos que os ouviam estavam atônitos e diziam: não é esse que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O apóstolo Paulo se converteu. Paulo foi cheio do Espírito Santo. E no momento seguinte, ele estava lá pregando o Evangelho. Surpreendentemente, pregando o Evangelho. As pessoas olhavam para ele atônitas. Que isso? Não é esse aí o matador de judeus? O homem que veio para matar todo mundo? A conversão foi fantástica. Agora, cheio do Espírito, ele queria... A boca fala do que o coração está cheio, né? Ele queria pôr para fora. Ele foi pregar o Evangelho. Simplesmente ele foi pregar o Evangelho. Agora, vamos chamar a atenção de um detalhe. Em primeiro lugar, o novo convertido, dependendo da fama que ele traz, como no caso o apóstolo Paulo trouxe, não é bem recebido. As pessoas se assustam. Os judeus, os convertidos, os messiânicos. Mas não, esse cara aí não é crente, ele é um matador de crente, ele é do inimigo, ele não é nosso. Todo mundo se posiciona contra. Mas estava ele lá. E olha o que diz aqui: Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Ele era muito bom, ele tinha argumento. Mas como? Esse não é do contra? Como é que ele está aqui? Ora ele era bem recebido, ora ele não era. Ora até os discípulos tinham medo dele. Mas o fato é o seguinte: Jesus já havia avisado. A árvore se conhece pelos frutos. Árvore boa dá fruto bom. Árvore ruim dá fruto ruim. Aí o que aconteceu? Ele era uma árvore boa, já começou a dar fruto bom desde o começo. As pessoas se assustaram, mas ele estava ali pregando o Evangelho. Jesus deixou bem claro: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Mas, irmão, ele era um neófito, um novo convertido. Ele tinha acabado de se converter. Mas aí que está o negócio. Jesus disse: ide, pregai o Evangelho. Para pregar o Evangelho, você não precisa ter muito pré-requisito. É aquilo que o Pedro falou certa feita, quando livraram ele da prisão, falaram para ele: você não fale mais nesse nome, o nome de Jesus. Ele falou: não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Para pregar o Evangelho, você só precisa ter visto e ouvido Deus fazer alguma coisa, Cristo fazer alguma coisa. Pronto, você está apto.
E se você falar com sinceridade e tiver o Espírito Santo junto contigo, as pessoas vão se converter. Mas e o Paulo? Como fica o Paulo nessa situação? Bastava ele continuar pregando, bastava ele continuar fazendo, bastava as almas começar a se converter. Os frutos iriam aparecer com o tempo. E ele, como se esforçava muito mais, também provavelmente dava mais fruto. Vai do esforço pessoal. Tem gente que quer ver o fruto, mas não se esforça. Mais ainda, eu fico às vezes assistindo vídeos, eu vejo no YouTube, eu vejo no Quai, eu vejo no TikTok, eu vejo no Instagram, no X. Tem um monte de gente discutindo um monte de coisa. Todo mundo quer discutir se isso está certo ou está errado. E tem um monte de gente metendo o pau num monte de gente. Irmão agredindo irmão, porque está certo e está errado. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é propagar a boa nova. Propagar a boa nova é pregar a Bíblia, pregar Cristo. Não adianta, tem um monte de gente discutindo doutrinas, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Se eu for discutir isso na internet, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque é uma discussão de centenas de anos, de décadas, de séculos, milênios talvez. Não vai chegar em lugar nenhum. Agora, pregar o evangelho era o que o apóstolo Paulo estava fazendo. É o que eu estou tentando fazer com todos os meus defeitos e as minhas falhas. Pregar o evangelho é você ler a Bíblia e explicar para quem não conhece. Ou mesmo dar um alerta para quem já conhece está afastado. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Era o que ele estava fazendo, é o que eu devo fazer. É o que dá fruto. Almas precisam ouvir a boa nova do evangelho. Almas precisam que eu fale de Cristo. Não adianta eu discutir sobre o pré-tribulacionismo e pró-tribulacionismo, né? Eu vou me posicionar e alguém vai vir discutir comigo. E nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque é uma discussão de séculos. Uma vez eu estava dando um estudo numa igreja, um irmão quis discutir isso comigo. Eu falei, irmão, se faz décadas, séculos, que ninguém chega em lugar nenhum, por que nós vamos perder tempo com isso aqui? Não! Vamos falar de coisa mais útil. E eu continuei dando um estudo porque eu tinha um objetivo. Prega e persegue um objetivo, porque o apóstolo Paulo perseguia. E logo ele se transformou num dos maiores apóstolos de todo o mundo. Só prega, só fala. Gálatas 1, de 15 a 18. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Paulo havia acabado de se converter. Ele era um novato. E ele podia pregar o evangelho. Mas só que tem um problema, tem 2 ides. Ide pregar o evangelho. Ide ensinai as nações. Então, se ele era apto para pregar o evangelho, ele precisava conhecer mais para ensinar as nações. Aí o que ele relata aqui,
Quando Jesus chamou ele para pregar o evangelho, quando Jesus separou ele, ele não voltou para Jerusalém. Ele foi para a Arábia, foi para o deserto e foi estudar a palavra de Deus com o próprio Espírito Santo. Tem gente que precisa de um professor material, de uma escola. Mas tem gente que consegue se aproximar de Deus e se aprimorar. Foi o que ele foi buscar. Não dá para ser professor sem ser aluno. Não dá para ensinar as pessoas sem aprender. A gente tem que aprender com algo ou alguém. Então, se por um lado ele começou a pregar o evangelho enquanto ele era novato, por outro lado, ele buscou um aprimoramento, ele estudou, ele progrediu. Assim como os discípulos estudaram com Jesus durante 3 anos, ele também foi estudar 3 anos, só que agora com o Espírito Santo. Não é? Então, vamos entender uma coisa. Tem 2 ides. Ide, pregar o evangelho. Esse não precisa de grandes pré-requisitos, basta você falar daquilo que você viu e ouviu. Ide, ensinai as nações. Esse já é mais complicado. Uma pessoa se converte, ela aceita Cristo como seu único salvador, suficiente salvador, ela quer ir para a glória, ela quer ser salva, ela quer ter a vida eterna. E para isso, cabe a nós, cristãos, ensinar, mostrar o caminho, explicar, abrir a Bíblia. E para você ensinar, você tem que conhecer. Então, todos nós que nos convertemos, precisamos estudar esse livro. Todos nós que nos convertemos, precisamos nos aprimorar nele, porque é ele que mostra o caminho da salvação. E para a gente mostrar às pessoas o caminho da salvação, nós precisamos estudar esse livro. Então, se você se converteu, é um novo convertido, e você quer fazer um curso bíblico, parabéns, você está no caminho certo. Mas eu gosto de ler sozinho. Maravilha, eu também aprendi muito sozinho. Só mais tarde que eu entrei na academia de pregadores lá do Sul e peguei lá uns 9 diplomas com eles. Mas a princípio eu estudava sozinho, era eu e Deus. Mas você precisa conhecer esse livro. Não tem como você ensinar alguém, passar para alguém o seu conhecimento, se você não conhecer esse livro. Não tem como você passar as verdades eternas sem conhecê-las. E não tem como você conhecer as experiências com Deus sem dar fruto. Você dá fruto, ele limpa para que você dê mais fruto. À medida que você vai pregando, as pessoas vão se convertendo e os milagres acontecem. Milagres. Eu estou falando de milagre. Eu me converti, eu estudei o livro, eu preguei no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e eu vi muitos milagres. E se eu fosse parar para contar milagres aqui, eu faria vídeos e vídeos. Mas, na verdade, os milagres só servem para ilustrar aquilo que está escrito. Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Você vai pregar o livro e pessoas vão se converter. Pessoas vão mudar de vida. Histórias vão mudar. Vidas vão ser transformadas. E esse é o maior milagre. O maior milagre é um bêbado deixar de beber. É um drogado deixar de se drogar. Para vir para Cristo, adorar Ele em sã consciência. Quantos milagres você vai ver na sua vida? Milhares deles. Por isso, faça que nem o apóstolo Paulo.
Ele primeiro se converteu, depois ele foi cheio do Espírito Santo, logo em seguida ele aparece pregando o evangelho lá mesmo em Damasco, e depois ele vai até a Arábia conhecer um pouco mais. Todos os discípulos evoluíram. Todos os crentes dão fruto e Deus limpa para que dê mais fruto. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Procura conhecer mais esse livro, que Deus vai te usar muito. Amém.